Estamos aqui numa reunião do Conselho Geral, uma reunião especial, com os elementos do Conselho Geral e com mais alguns que eu passarei a enumerar. Ora bem, é assim, como Presidente e em representação de um Conselho Geral a que me orgulho de pertencer, começo por saudar de uma forma calorosa e afetiva todos os presentes que, apesar do momento anómalo que vivemos e de todos os condicionalismos disso consequentes, aqui estão, e também todos aqueles que foram impedidos de o fazer presencialmente e que podem eventualmente estar a assistir, ainda que de forma virtual. Assim sendo, saúdo desde já o Dr. Sérgio Afonso, delegado regional, o Dr. Filipe Lopes como representante da autarquia para além de membro do Conselho Geral, e o engenheiro Domingos Oliveira, meus companheiros de mesa, que neste caso a mesa é curta, não cabem todos, mas é como se fosse. O ponto único deste ato é empossar ou reempossar como diretor do agrupamento o engenheiro Domingos Oliveira. Como é evidente, esta cerimónia, apesar dos condicionalismos inerentes, será simples, mas sentida. Esta foi a melhor maneira que o Conselho Geral, como principal responsável pela eleição do diretor, de forma unânime, encontrou para dignificar o momento. Pela auscultação generalizada, apercebemos-nos sempre que este era o desejo da comunidade escolar, pela obra realizada nos largos dias que tem os 12 anos de liderança. Ninguém é perfeito, como todos o sabemos, mas a forma empenhada, mesmo hercúlea como tem desempenhado as suas funções, não deixam ninguém indiferente. Algumas divergências, começando pela cor clubística, têm vindo a ser diluídas ou limadas e o clima de frontalidade e honestidade que tem pautado a relação tem levado a não, nem sempre ao porto ideal, mas sempre ao possível e execuível. Não posso deixar de referir a relação excelente entre o diretor e o Conselho Geral, que prevalece sempre, mesmo depois de alguns debates mais acesos, que advém por vezes de algumas discordâncias que sempre conseguimos ultrapassar. Há valores que se sobrepõem, e quando assim é mais fácil. O objetivo é o mesmo, os caminhos é que podem ser diferentes, mas mais curva, menos curva, acabamos por chegar à meta, às vezes mesmo com o veículo amolgado, por embater na parede que lentamente e pacientemente vamos conseguindo amaciar. Já o referi, mas penso que é de salientar hoje e agora, a maneira como tem dirigido o agrupamento dentro da realidade pandémica, transmitindo uma força, um querer e um humanismo que serviu de tranquilizante para muitos nos momentos mais difíceis, deixando sempre um leve colorido num painel bem acinzentado. Aí demonstrou ser um verdadeiro comandante, aligeirando diariamente a dor dos tripulantes. Quero também deixar claro a cordialidade com que toda a direção em exercício até hoje me tratou sempre, quer como representante do Conselho Geral, quer como professor. Para eles o meu agradecimento pessoal é extensível aos membros do Conselho que presido. Domingos, sendo assim e para terminar, espero, e todos esperamos, que continues a segurar o leme com a firmeza necessária, só necessária, porque sendo tu um homem de trabalho, o paquete que te espera não te vai dar descanso. Esperamos, que as tormentas que continuarão a aparecer não se transformem em tempestades irresolúveis e sejas sempre capaz de suavizar as agreguras marítimas. Podes contar connosco e comigo, como professor e amigo, mesmo que seja para mostrar o meu desacordo, porque há valores que superam as discordâncias, acabando por burilar facilmente as arestas das esquinas mais pontiagudas. E como eu sei que és crente, que Deus te dê saúde a ti e aos teus. Quanto ao resto, conta connosco. Domingos, queria que tomasses formalmente agora posse. E agora passo a palavra ao Dr. Sérgio
ao Dr. Sérgio Afonso, delegado regional. Sr. Presidente, vou tirar a máscara porque assim se calhar conseguem me ouvir bem, não preciso de microfone. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Quero naturalmente agradecer muito o convite do Sr. Presidente do Conselho Geral para estar aqui presente e agradecer também em nome do Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. João Gonçalves, que me pediu para transmitir uma palavra de apreço a esta reeleição. Quero também cumprimentar o Sr. Presidente da União de Freguesias, cumprimentar todos os membros do Conselho Geral, está aqui representada toda a comunidade, portanto os representantes dos professores, dos não docentes, portanto das autarquias, das individualidades, dos alunos também, dos encarregados de educação. E, naturalmente, cumprimentar agora o novo diretor do agrupamento de escolas de Carvalhos e dizer-lhe que é um prazer muito grande estar aqui presente numa cerimónia que para mim é muito emotiva. Emotiva porque sou gaiense, também fui diretor em Vila Nova de Gaia e, portanto, sempre que regresso a Gaia é sempre um prazer. Mas é um prazer acrescido quando estamos perante uma plateia que acaba de eleger um diretor que tem organizado uma comunidade. E infelizmente não é isto que se vê por esta região. Como sabem, a Direção de Serviços da Região Norte tem 290 agrupamentos, para além das entidades privadas, e nesta altura em que estamos perante o processo de transição, de reeleição, recondução ou eleição, temos verificado que há alguns constrangimentos nas próprias relações entre os conselhos gerais e os diretores, e as comunidades educativas acabam sempre por sofrer estes constrangimentos. E por isso mesmo a minha palavra aqui é de agradecimento ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo diretor, coadjuvado obviamente pela equipa, mas também validado por este competente Conselho Geral. Isto há que dizê-lo publicamente, porque esta relação de excelência que eu ouvi das palavras do Sr. Presidente, para mim é um motivo de orgulho e de grande satisfação, saber que esta comunidade está bem entregue e que há sintonia de facto entre aquilo que é a definição da política educativa, às ações concretas que o diretor engenheiro Domingos Oliveira executa em prol deste agrupamento e desta comunidade. Quero, portanto, desejar-lhe, caro amigo, engenheiro Oliveira, as maiores felicidades. É uma tarefa ingrata, mas também é uma missão. Ser diretor de um agrupamento de escolas, neste momento, talvez seja, eu não digo a função mais importante da sociedade, mas uma das funções mais importantes da sociedade. Trabalhar com professores em prol dos resultados escolares dos nossos alunos em tempo de pandemia em que o diretor é o comandante num navio, mas num navio que anda à deriva. Mas o andar à deriva não é no sentido de que não há organização, é não sabemos por onde é que vamos, porque tudo aquilo que é feito em matéria de educação carece de alguma consolidação e neste momento a prática diz-nos já alguma coisa, temos alguma experiência em lidar com esta pandemia, mas tem sido muito difícil têm sido muito difíceis estes últimos meses na gestão dos agrupamentos de escolas. E o agrupamento de escolas de Carvalhos é um agrupamento muito grande, dos maiores de Vila Nova de Gaia, muito complexo, mas com uma comunidade rica. E, portanto, isso há que valorizar. E o engenheiro Domingos Oliveira tem sabido muito bem, munir-se de todas as ferramentas para poder institucionalmente criar pontes, laços e redes de trabalho para trazer para esta casa as melhores condições, os melhores cursos, as melhores respostas e a implementação das melhores medidas de promoção de sucesso escolar, que é isso que faz parte, aliás, de todos os projetos educativos e deste também, que é promover o sucesso escolar. É para isso que todos nós trabalhamos. E, portanto, eu termino desejando as maiores felicidades para este novo mandato. A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares também estará disponível para continuarmos a manter este bom relacionamento, porque a educação é efetivamente um trabalho em rede. Em Vila Nova de Gaia, a educação é vista como uma grande prioridade. A educação é mesmo, eu costumo utilizar esta expressão,
se a educação é para Gaia todo o mundo, também Gaia é para a educação todo o mundo. E, portanto, há aqui uma parceria que é absolutamente essencial ao desenvolvimento desta grande comunidade, que eu espero que continue a crescer em termos de alunos, de qualidade, de resultados, aqui nas mãos e no rosto do engenheiro Oliveira, mais pelo menos 4 anos. As maiores felicidades. Muito obrigado. Chamo agora o Dr. Filipe Lopes, representante da autarquia. Ora, boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento ao seu delegado regional, um cumprimento ao Presidente do Conselho Geral, um cumprimento ao engenheiro Domingos Oliveira, um cumprimento também a todos os elementos que compõem o Conselho Geral e que estamos cá hoje numa cerimónia simples, porque o engenheiro Domingos seguramente teria vontade depois de nos convidar todos para ir jantar e oferecer-nos jantar a todos, mas não é possível pelas condições que vivemos, mas uma cerimónia simples, mas carregada de simbolismo, e para mim com alguma dose ainda mais reforçada de simbolismo. O engenheiro Domingos, penso que quase todos vocês já devem saber, porque eu farto-me dizer, foi meu professor, por isso há uns bons anos atrás, professor de mecânica, penso eu, e nestes 8 anos que eu tenho acompanhado, ou que temos acompanhado o trabalho um do outro, ele aqui na direção do agrupamento e eu na junta de freguesia, temos estabelecido uma parceria que eu penso que é muito importante para toda a comunidade escolar. Como disse o delegado regional, é importante haver uma empatia, uma simbiose entre a direção, entre o Conselho Geral, e eu penso que aqui na freguesia existe uma simbiose, uma calmia, um consenso, uma sintonia bastante alargada por todas as forças vivas que compõem esta comunidade de Pedroso Seixas-Elo. E o engenheiro Domingos é uma pessoa que contribui muito para esse ambiente de paz social que se vive na freguesia. Na relação que vai tendo com o Lar Juvenil, na relação que vai tendo com os bombeiros, que tem aqui o Sr. Presidente também para cumprimentar, na relação que vai tendo com a autarquia local junta, na autarquia local Câmara, com as empresas, com as outras instituições de ensino que existem na freguesia. Eu penso que toda esta relação que o engenheiro Domingos e a sua direção têm desenvolvido ao longo destes 8 anos, que é o momento que tenho acompanhado mais perto, penso que tem contribuído muito para o sucesso deste agrupamento. Naturalmente que quando se está numa direção e numa posição de liderança, como está o engenheiro Domingos, há sempre dificuldades, há sempre anticorpos, mas eu penso que mesmo nessa vertente, com a sua inteligência, a sua capacidade de trabalho, tem conseguido fazer dos problemas soluções e desta forma fazer com que o agrupamento de Escola dos Carvalhos cada vez mais se afirme como um bom agrupamento, um bom conjunto de escolas onde é bom estudar, onde os alunos podem de forma tranquila desenvolver o seu percurso escolar e saírem daqui com valores a nível do currículo, mas também valores a nível da função humana, de valores humanos, que penso que cada vez mais é importante, e este agrupamento, nestes 8 anos que eu levo como Presidente de Junta, já vários prémios conquistou, muitos deles na vertente da solidariedade, que eu penso que são valores que começam a escassear numa comunidade cada vez mais capitalista e egoísta que vamos vivendo no nosso dia-a-dia. A equipa que hoje terminou funções de direção, o nosso obrigado, o meu obrigado enquanto autarca, mas também como membro do Conselho Geral, o nosso obrigado. À direção e aos elementos que vão compor agora a nova direção, boa sorte, bom trabalho. Da parte da autarquia, da parte da Junta de Freguesia, assim como também seguramente da Câmara Municipal, e aproveito para de endereçar os cumprimentos da Sra. Vereadora, que eu estive com ela numa reunião da parte da tarde, mas que não posso estar presente, mas que envia um forte abraço para o engenheiro Domingos, para todos nós. Temos aqui parceiros importantes para o dia-a-dia. Esta fase do Covid obrigou-nos a olhar para a vida de uma forma diferente, obrigou-nos a pensar muitas vezes aquilo que é importante no nosso dia-a-dia, que muitas vezes vamos nos esquecendo, fruto dos afazeres que todos nós vamos tendo, mas eu penso que também aqui o engenheiro Domingos, e na relação que foi tendo com as instituições, com a Junta e com outras instituições, também soube dar uma melhor resposta a todas as questões que foram surgindo no dia-a-dia. Por isso, da parte da autarquia e da minha parte pessoal, um forte abraço ao engenheiro Domingos, forte reconhecimento, um bom trabalho, boa sorte, e estamos cá juntos, porque juntos efetivamente somos sempre mais fortes. Muito obrigado.
Para terminar, tem a palavra o engenheiro Domingos Oliveira, diretor. Muito boa tarde a todos, aos presentes, permitam-me começar por destacar o seu delegado regional, o Dr. Sérgio Afonso, e também, depois estão aqui várias instituições com quais temos trabalhado, mas que são elementos do Conselho Geral, portanto, a todos os elementos do Conselho Geral, na pessoa do Presidente, do Dr. Nuno Oliveira, também saudar, e todas as instituições aqui representadas e com quais somos parceiros também, já foram referidas aqui pelo Presidente Filipe Lopes, e eu queria também reforçar isso, porque nós temos mantido ao longo deste tempo essa ligação e, portanto, essa interação entre estas instituições locais. Permitam-me, normalmente os agradecimentos fazem-se no fim, mas eu queria começar os agradecimentos pelo princípio, se me permitem. Portanto, aos presentes, dada a atual situação, somos obrigados a estar aqui, mas também não é por acaso que estamos aqui, neste espaço. Está aqui por trás de mim este mural onde representa a Escola e Vida e, portanto, de um antigo professor daqui, Isolino Vaz, que ainda fui auscultado recentemente pelo neto, que para o ano era o seu 100º aniversário e que convidou a escola a participar nisso. Ele até desconhece este mural que temos aqui, e este mural tem muito significado. Isto não era da antiga escola, que foi poupada e que esteve ali no outro local e agora está aqui. E eu quero, portanto, agradecer ao Conselho Geral a confiança que depositou em mim, dando-me mais estes 4 anos de mandato. Mas também queria agradecer a todos que proporcionaram eu estar aqui. Eu, quando tomei posse em 2009, em julho de 2009, trouxe comigo para a cerimónia, pedi autorização ao Sr. Presidente, de todos aqueles que me tinham conduzido a que eu conseguisse ser diretor da escola secundária na altura, e, portanto, trouxe aquelas pessoas que trabalhavam lado a lado comigo, trouxe-as para estarem aqui presentes. Hoje não podem estar aqui presentes aqueles que ainda continuam a proporcionar eu poder estar aqui. Mas eu não posso deixar de fazer um agradecimento a todos os assistentes operacionais, a todos os assistentes técnicos, aos professores, a todas as equipas que trabalharam comigo, as lideranças intermédias e todos aqueles que trabalharam comigo na direção. Permitam-me mencionar o nome deles. Eu não podia estar aqui a dizer o nome de todas as equipas, mas nas equipas diretivas, desde a doutora Idalina, a doutora Rosa Meireles, o doutor Manuel Werner, o doutor Daniel Mota, a doutora Margarida Isabel e a doutora Gorete Guedes, que ao longo dos anos, uns enquanto escola secundária, outros enquanto escola secundária e agrupamento, estiveram ao meu lado e também me conduziram a eu continuar aqui. Portanto, eu queria deixar um agradecimento a todo o trabalho desenvolvido por todos os elementos desta comunidade alargada, que é o agrupamento de escolas de Carvalhos. Depois, também gostava que estivesse aqui, mas não está, mas tenho que lhe fazer também essa referência, que é a minha esposa, que nas outras, alguns não estão recordados, mas eu estou aqui há 12 anos, mas tive 3 eleições. Tive uma vez que fui presidente da CAP, mas fui sujeito a 3 eleições. E um pilar importante para eu estar aqui, para lutar todos os dias por uma melhor escola, é a minha esposa, que não pode estar aqui e que, no fundo, é ela que mais sofre todas as horas que eu dedico aqui e que roubo à família. Eu queria começar fazendo aqui eu não sou o Presidente do Conselho Geral, é que é a
a declamar. Eu não sou bom a declamar, mas vou tentar imitá-lo. Fiquei muito longe, mas vou tentar imitar. Se me permite, eu ia declamar. No alto mar, à memória do meu pai. No alto mar, a luz escorre, lisa sobre a água, planície infinita, que ninguém habita. O sol brilha enorme, sem que ninguém forme gestos na sua luz. Livre e verde a água ondula, graça que não modula o sonho de ninguém. São claros e vastos espaços, onde valeça o vento, e ninguém nunca de delícia ou de tormento abriu neles os seus braços. Sofia Melo Braga. Depois falar aqui que assumi esta candidatura porque acho que reúne as condições de liderança servidora, porque sou dedicado, empenhado e determinado. Dizer para quem não sabe, eu fiz capa do meu projeto de intervenção a este mural, portanto, fiz este mural e coloquei aqui alguns números que era para na entrevista o Conselho Geral aproveitar e colocar-me, fiz aqui uma matriz 3x3, que era para os professores de matemática pensarem, e eu coloquei aqui alguns números. Eu gostava de dizer alguns números desses. É que alguns números que estão aqui, um era o 64. O 64 é a minha idade. E dizer que tenho 45 anos de trabalho, que estou a um ano de me aposentar. Mas uma das perguntas que o Conselho Geral me fez era se o mandato era para cumprir. Na entrevista que me fez, eu disse, sim, os 4 anos, se tiver a saúde, e já agora agradeço os desejos que me foram formulados de muita saúde, e eu, se tiver saúde, vou cumprir os 4 anos, independentemente de ter estado numa candidatura onde tinha muitas melhores condições, remuneratórias, materiais e outras mais, mas que abdiquei logo quando tivesse a entrevista, dizendo claramente que o que me deve estar aqui são os 4 anos, porque há aqui várias coisas que têm que ser cumpridas. E algumas já se podem ver, mas eu só ficarei satisfeito quando as vir concretizadas. Eu tinha aqui muita coisa para coisa, mas há aqui gente que está com muita pressa e também era um bocadinho maçudo eu estar aqui a ler isto. Disse o porquê, os 45 anos e também dizer alguns pontos importantes no meu projeto, que são pontos de partida. Primeiro é a acessibilidade aqui à escola secundária de Carvalhos. Essa luta, eu entrei há 12, é uma luta de 11 anos que ando a travar. Eu e mais algumas pessoas. Eu tenho sido o rosto. E depois é a requalificação da Escola Padre António Luís Moreira, que tem, desde que somos agrupamento, 9 anos e que também está numa fase avançada. Não é como eu gostava que fosse, porque esta parte do projeto é muito complicada, mas já tenho mais ou menos a ideia, portanto, daqui a um ano deve começar as obras, depois mais 15 a 20 meses para a execução da obra, portanto, é aquilo que também me move e eu gostava de ver concretizado isso. E sei que sou uma pessoa que tenho trabalhado para isso e serei também aí um servidor no sentido que se consiga concretizar essa situação. Depois também há outra coisa muito importante que eu também queria referir. É que a escola secundária fez agora em maio 46 anos. E portanto 4 anos de mandato deve dar para comemorarmos e juntarmos todas as forças vivas, todos que passaram por aqui, por esta escola, conseguirmos dignificar esta escola secundária de Carvalhos, os seus 50 anos, que será um marco importante na história da educação, na história de Gaia, e portanto queria também trabalhar nesse sentido. Portanto, são alguns dos pilares importantes. Depois, outro ponto também muito importante em que eu assentei aqui o meu projeto de intervenção. Nós estamos num processo de descentralização de competências e, por
alguma experiência adquirida, para alguma relação institucional que tenho com a autarquia e também porque estamos a trabalhar um conjunto de diretores para que essa delegação de competências na autarquia seja o melhor possível e que seja o mais favorável possível. Eu aqui tenho que fazer também, isto não se trata da graxa, eu não preciso da graxa, é de dizer que temos tido da parte da autarquia, na pessoa do seu presidente, um interlocutor natural. Isto também porquê? Porque ele é uma pessoa, é professor, está ligado à educação e percebe os problemas da educação e sabe quanto difícil é estar na educação. E, portanto, eu também queria fazer esta ponte, esta transição para a autarquia, que pensamos que talvez em março já está prevista para o próximo ano civil, e, portanto, se fazer aqui a ponte nesta delegação de competências para a própria autarquia. Depois, também referir aqui que o agrupamento de escolas Carvalhos tem por missão constituir um espaço de aprendizagem e de interação, onde os alunos encontrem meios de adquirir os conhecimentos e as competências necessários à sua formação enquanto cidadãos socialmente ativos, responsáveis, autónomos, participativos, dotados de espírito crítico, respeitadores dos princípios democráticos e abertos ao diálogo. E o nosso compromisso tem como base os seguintes valores: identidade, pertença, partilha, competência, transparência, eficiência, eficácia, legalidade, integridade, igualdade, equidade, inovação e qualidade. Os momentos que nós vivemos são, acho que já foi aqui dito pelo Sr. Delegado, os momentos que vivemos são muito difíceis. Agradeço também as palavras que foram dirigidas pelo Presidente do Conselho Geral. Os momentos foram difíceis e eu tentei fazer de comandante. Sabe Deus, nós falávamos muitas vezes e ele dizia que sabia o que devia de ir dentro da minha alma para eu até me dedicar a fazer sumários todos os dias, a passar uma mensagem de esperança e que as coisas correm bem. Portanto, nós temos os objetivos estão traçados, que vão constituir-se como linhas orientadoras da nossa ação de organização. Mas dizer que o estabelecimento de níveis demasiadamente elevados também pode ser desmotivante e obter-se o inverso do pretendido. Portanto, nós temos várias situações que eu não vou estar aqui a mencionar, mas manter o nível de qualidade que temos, o selo de ECAVET que já conseguimos alcançar e, portanto, pensar em muitas coisas de melhoria. Também contar com a equipa da MIA, porque é hoje um dos elementos muito importantes numa escola, ainda se calhar não tão acarinhada como deve ser, e muito difícil o desempenho dessa equipa, porque cada vez mais procuramos uma escola inclusiva, e ser uma escola inclusiva não é fácil. A exigência é grande sobre a escola e muitas vezes é difícil proporcionar os meios para que a escola consiga responder ao que é realmente uma escola inclusiva. Depois também uma das coisas que eu queria mencionar aqui nesta minha tomada de posse é tentar reforçar os laços com os encarregados de educação. Estão aqui, também eu lhes agradeço a presença. Não é fácil, normalmente as pessoas que estão envolvidas nestes órgãos muitas vezes acabam até por ser maltratadas pelos próprios pares, porque julgam que são lugares muito importantes, são lugares de trabalho e que são eles que dão a cara por isso. Nós queremos mais os pais ao nosso lado, para construir cada vez uma melhor escola. Dar resposta à educação e informação, eu aqui não queria falar muito, o Sr. Delegado sabe os meus pensamentos e, portanto, não posso falar muito sobre isso, porque nós lutamos com situações desiguais e, portanto, não é fácil também conseguirmos alcançarmos aquilo que nós pretendemos. Estamos sujeitos ao que temos e, portanto, daí fazer o melhor trabalho possível. Depois, resumidamente,
valorizar o mérito dos alunos é o nosso objetivo, e também continuar a alargar a rede de parcerias com a entidade pública. Já foram referidas aqui algumas, permitam-me, estão aqui algumas. Os bombeiros voluntários dos Carvalhos têm sido um parceiro connosco muito importante. Eu queria também deixar aqui um agradecimento muito profundo. A própria autarquia, aqui o Dr. Filipe disse que foi um aluno, não sei se teve um bom professor, mas pelo menos teve alguém que passou alguns valores que são o valor do trabalho e da dedicação, e que acho que ele também tem feito isso na freguesia, mas precisamos de mais, e o trabalho colaborativo que temos feito tem permitido nós darmos passos em frente. Portanto, também é a nossa intenção alargar cada vez mais estas parcerias. Temos um projeto agora que espero que seja também um passo em frente, que é o Plano de Transição Digital, e também estamos a pensar nessas situações e dar a melhor resposta. Depois dizer uma coisa que também é importante: este ano esteve um bocadinho defraudado, que é o desporto escolar. É um dos valores que nós também tentamos passar, é a valorização do desporto. Já foi dito aqui as várias ações que nós fazemos de solidariedade e os vários prémios que temos alcançado. Depois também dizer aqui tenho que ler, porque isto não posso falhar, é apostar em projetos de melhoria de resultados escolares, aproveitando as iniciativas concursais promovidas pelo Ministério da Educação e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, tais como o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário e o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. São programas que nós temos agarrado porque achamos que nos podem alavancar para uma melhor resposta àquilo que nós pretendemos. Portanto, a concluir, dizer que procuramos contribuir para a construção de uma melhor escola para todos, visando a formação integral de todas as crianças, jovens e adultos, e a promoção das aprendizagens realmente significativas. O projeto que eu defini não se esgota nos conteúdos apresentados, pois está em constante mutação. Basta ver os momentos que estamos a viver, que nos obriga a tomar medidas quase diárias, mediante as necessidades do agrupamento e as alterações legais. Portanto, dizer que todos são importantes estar ao lado para que possamos fazer um melhor trabalho. Portanto, conto com todos os elementos, os profissionais do agrupamento e com toda a comunidade inerente a isto. Não posso deixar de referir que se virou uma página. Virou-se uma página, já foi dito aqui, mas também dizer, eu já agradeci o trabalho desenvolvido até agora vou ter uma nova equipa. Eu tenho 30 dias para designar nova equipa, embora alguns cargos tenham que se manter agora até ao final, mas eu já escolhi a nova equipa. E queria também já aproveitar o momento para dizer quem é a nova equipa, porque segunda-feira já temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Portanto, eu como diretor, o Dr. Daniel Mota como subdiretor, e depois a doutora Maria José Carvalho, a doutora Conceição Marques e a doutora Valéria Teixeira serão os elementos que vão fazer parte desta direção, e que eu espero que consigamos, neste mar revolto, conseguirmos levar o barco, o agrupamento de escolas de Carvalhos a bom porto. Portanto, agradecer mais uma vez ao Conselho Geral, a todas aqui entidades aqui representadas. Obrigada pelo sempre o apoio que nos têm dado, e continuar a contar convosco nas decisões que temos que tomar difíceis, nas parcerias que precisemos. Todos são importantes e, portanto, neste quero alargar aos profissionais. Obrigada por tudo, e conto convosco para conseguirmos ir mais longe possível. Obrigado.